Você já percebeu por quantas etapas o bebê passa até começar a andar? Primeiro ele começa a firmar os bracinhos, o pescocinho, e aí algumas semanas depois ele começa a sentar. Depois começa a engatinhar. A partir daí começa a se arriscar a ficar em pé, segurando em alguma coisa. Depois ele passa a arriscar a ficar em pé sem segurar em lugar nenhum, para só a partir daí começar a ensaiar os primeiros passinhos. E como que a gente esquece desse processo? Olá pessoal, eu sou o Igor Tanuri, pai do Arthur e do Heitor, e esse é o Pai Descer no Paraíso, um espaço para falar sobre parentalidade, sobre paternidade, sobre maternidade, compartilhando conhecimento e experiências a fim de contribuir para uma melhor relação entre pais e filhos e também para a promoção do melhor desenvolvimento das crianças. E se você ainda não nos segue por aqui, não perca tempo, faça o papai feliz, se inscreva no nosso canal, siga o nosso podcast e não deixe de curta esse episódio e compartilhe com todos aqueles que você conhece e que podem se interessar por esse tipo de conteúdo. Mas vamos lá, como que a gente esquece, como que a gente consegue esquecer de uma coisa tão importante dessas? Que cada etapa fortalece para uma conquista maior lá na frente. Que para chegar em algo grande, precisaremos fazer coisas que, em princípio, parecem ser simples. Às vezes muito simples, mas que são extremamente importantes. Muitas vezes, a gente nem firmou o pescocinho ainda, mas já quer começar a andar, já quer colher os frutos, já queremos ter os sonhos realizados. É importante ainda a gente nunca se esquecer de outra coisa. Observe um bebê. Ele não aprende a rolar, sair da posição de barriguinha para cima, por exemplo, para uma posição de barriguinha para baixo, da noite para o dia. Todo dia tem tentativa, todo dia tem esforço. E essas tentativas, esse esforço diário, vai fortalecendo a musculatura, vai deixando esse bebê um pouquinho mais forte e um pouquinho mais capaz de ir além. Até que, de repente, ele consegue virar. Até para conseguir pegar algo com a mão, o bebê precisa treinar. A mãozinha e o bracinho não tem firmeza, não consegue direcionar direitinho, mas com a prática, com a tentativa constante, diária, no final isso se torna fácil. Mas não era no início. Então, é através da dedicação, do esforço, que a gente vai conseguir coisas grandiosas na nossa vida. É através das pequenas conquistas, que muitas vezes parecem ser muito simples, é que nós vamos chegar onde a gente quer. Pois cada avanço, cada etapa vai nos fortalecendo e nos tornando mais preparados para a etapa seguinte. E em meio a tudo isso, é preciso ter paciência. E mais do que isso, ter a consciência que para cada um é um tempo diferente. Para alguns, uma conquista chega mais cedo. Para outros, mais tarde. Para outros, algumas conquistas podem nem chegar, mas haverão outras. E há ainda uma coisa fundamental. É importante celebrar. Celebrar os pequenos passos, as pequenas conquistas. Se você encontrar um bebê, por exemplo, que acabou de conseguir firmar o pescocinho, você vai ver uma alegria no seu rosto. Se você ver um bebê que começou a engatinhar recentemente, você vai ver um sorriso no seu rosto. Quando ele fica em pé pela primeira vez, mesmo se estiver segurando em alguma coisa, cara, você vai ver um sorriso no rostinho dele. Ele está celebrando cada conquista, cada avanço. E é muito legal isso, porque quando o bebê aprende algo novo, algo simples, ele costuma ter até mesmo dificuldade para dormir. Ele quer ficar repetindo aquilo que ele aprendeu.
Ele olha para o adulto, sorri, demonstra alegria por cada avanço que ele faz, mesmo que ainda não tenha aprendido a andar. E isso, galera, é bonito pra caramba. E poxa vida, se a gente nasce assim, com essa vontade de quebrar barreiras, com esse ímpeto diário de avançar, de conquistar pequenas coisas, dia após dia, quando é e por que a gente perde isso que é tão valioso? Tem uma frase muito bacana que é atribuída a Matthew Jacobson. Por trás de toda criança que acredita em si mesma, tem um pai ou uma mãe que acreditou nela primeiro. A gente perde essa coragem de tentar todo dia um pouquinho quando passamos a não acreditar que é possível. Quando ainda pequenos e inseguros, percebemos que quem mais nos ama não acredita que seremos capazes. Quando quem está do nosso lado, no nosso dia a dia, não tem tolerância para o erro. Quando critica toda vez que eu falho, quando esse alguém acha que eu preciso acertar de primeira. E cara, vai ser difícil acertar de primeira. E muito mais difícil vai ser não errar. Não tem como não errar muitas e muitas vezes. Se na vida adulta não tem como não errar, imagina durante a infância, que é feita para isso, para podermos aprender. Então, meus amigos, que além de sermos tolerantes e pacientes conosco mesmos, que a gente possa ser tolerante e paciente também com as nossas crianças. Elas não sabem um monte de coisas. E tá certo, não vão saber mesmo. Nós também não. E elas ainda estão no processo. Mas que a gente possa encorajá-las, incentivá-las, mostrar que elas são capazes e que elas podem tentar, que elas podem arriscar e que nós estaremos ali do lado, incentivando, acreditando, apoiando, tanto para tentarem de novo e de novo, quanto também para pegar no colo quando for mais difícil, para falar, para chorar, até estar pronto para voltar lá e tentar mais uma vez. E quando vierem as pequenas conquistas, principalmente as mais simples, que possamos estar do lado, mostrar a importância, celebrar, vibrar junto e mostrar que esse é o processo. Independente se o coleguinha do lado conseguiu já ou não. Lembrando que cada um tem o seu caminho, cada um faz o seu caminho. Se o coleguinha do lado já conseguiu algo, que legal, vibremos com ele, vamos usar como inspiração. Se o outro ainda não conseguiu, que possamos aprender juntos, que eu possa incentivar, ajudar aquele que ainda não conseguiu aquilo que eu já conquistei. Porque cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu contexto. E, de novo, cada um constrói o seu caminho. Se você tem alguém que te inspira, alguém que você considera que é uma referência em algo, pesquise sobre o caminho dessa pessoa, sobre os seus tropeços, sobre as suas dificuldades, até se tornar o que essa pessoa se tornou. O que essa pessoa continua fazendo para estar lá? Qual o seu esforço, a sua dedicação? Isso muitas vezes não está tão visível, mas no final, isso é o mais importante. E eu aproveito para lembrar de uma frase famosa do Michael Jordan, multicampeão da NBA de basquetebol dos Estados Unidos. Errei mais de 9.000 arremessos na minha carreira. Perdi quase 300 jogos. Em 26 ocasiões, confiaram em mim para fazer o arremesso da vitória e eu errei. Eu falhei várias e várias vezes na minha vida. E é por isso que eu tenho sucesso. Sejamos tolerantes e pacientes conosco mesmos e com as nossas crianças, e que possamos promover um ambiente onde elas possam errar,
que elas possam tentar de novo e acreditar em si mesmas, sendo seguras de que nós também acreditamos. Então é isso, esse episódio vai ficando por aqui, lembrando que estamos presentes no YouTube, no Instagram e nas plataformas de podcast como Pai Descer no Paraíso, lá no TikTok como Pai Descer no Paraíso.tiktok, e que se você ainda não curtiu esse episódio, não deixe de dar o seu joinha e compartilhe também com seus familiares, com seus amigos, para que o Pai Descer no Paraíso impacte positivamente um número cada vez maior de papais, de mamães e de cuidadores. De cuidadores é titio, titia, vovô, vovó, todo mundo. E que sempre permaneça em nós a vontade e a garra de um bebê. Um forte abraço e até o próximo episódio.